Pessoal, antes da gente vir para o intervalo, eu prometi para vocês o que eu não vou entregar hoje. Nós estávamos prometendo trazer para vocês as tentativas de governo e do Congresso de regular as Big Techs. Como isso para valer vai acontecer semana que vem. E tem um ótimo caldo de política agora, neste instante em Brasília. Aliás, o dia inteiro, está bem fervilhante. Nós preferimos ir para aquilo que na gíria jornalística a gente chama para o mais quente. Ainda tem a Venezuela no nosso último bloquinho, então, e a Luciana Amaral? Está lá, pelo quê? Está postada lá ao vivo, olha lá, a imagem dela aí. Agora baixou o microfone, agora levantou o microfone. Espera aí, Luciano, já chamo você com a seguinte apresentação para a nossa audiência. Lá em Brasília, nesse momento, governadores da direita estão reunidos com os caciques do União Brasil e do PP, partidos que formaram uma nova federação. Foi formalizada hoje e essa federação passa a controlar 20% do Congresso. Agora sim, Luciana, boa noite, ao vivo com as últimas. A bola é tua, Luciana. Tudo bem, William? Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, nós estamos em frente à casa do presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, onde acontece esse jantar, não só com a cúpula do União Brasil e do PP, progressistas, mas também com a cúpula de vários partidos, tanto do centrão quanto da direita. Quem acabou de sair agora foi o presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto. Ele me disse que foi um jantar muito bom de articulação, disse também que um jantar de muito prestígio. Essa federação, então, que vai se chamar União Progressista, vai durar pelo menos 4 anos e a intenção declarada dos caciques dessa federação é conseguir formar uma superpotência visando as eleições do ano que vem. Claro, tem presidenciáveis neste bolo, como Ronaldo Caiado, ainda que com dificuldades de se impor dentro desse grupo, mas também quem esteve aqui hoje, tanto no evento que selou essa federação, quanto também no jantar, é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele que é do Republicanos. Quem também, por exemplo, esteve no evento hoje e no jantar foi Ciro Gomes, só para ter uma ideia de como essa federação deve se tornar uma potência e está atraindo políticos de todos os lados. Ciro Gomes, que não descarta se filiar e concorrer contra o PT no Ceará a partir do ano que vem. Mas o que os caciques falam é que, com certeza absoluta, eles querem estar no segundo turno presidencial do ano que vem por meio dessa federação. Então, no momento, a federação surge como uma potência para as eleições do ano que vem, mas também já agora, dentro do Congresso Nacional, vai comandar de longe as maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Vão ser 109 deputados federais e 15 senadores. Claro, de olho em toda essa movimentação também está o presidente Lula. Ele convidou hoje para um almoço a cúpula do Republicanos, partido do presidente da Câmara. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, esteve no almoço, na alvorada com Lula, mas num sinal também de como essa articulação está a pleno vapor, ele também esteve aqui hoje no jantar dessa nova federação. Lula que vem numa tentativa de segurar, de alguma maneira, o centrão numa base mínima dentro do Congresso Nacional. De todo modo, também o desembarque do PP e do União Brasil é dado como certo do governo Lula. Esses partidos que, ao todo, contam com o comando de 5 ministérios lá na Esplanada. Quem ressaltou essa vontade hoje do desembarque foi o presidente do PP, Ciro Nogueira. Vamos ver a fala dele. Pode ter certeza que, se depender do presidente Rueda, pelo que ele tem me dito, e dos progressistas, nós iremos desembarcar deste governo o mais rapidamente possível. O mais rapidamente possível é quando? Isso não é a definição só minha e de Rueda, tem que ser uma definição da bancada, do nosso diretório, mas pode ter certeza que não vai demorar que isso aconteça. Mas é muito grande a divisão, afinal a bancada é muito grande também, né? Talvez tenha aí 5% querendo ficar. Essa audiência que nos acompanha, a nossa audiência sobretudo,
ligadíssima, antenadíssima em política. E todos perceberam por que a gente botou a Luciana ali. Tem uma movimentação enorme em Brasília, cujo pano de fundo é 2026. Então, para quem acompanha a política, está preocupado em saber como é que a gente vai sair sobretudo dessa crise agora com os Estados Unidos, como é que o cenário se desenha. Hoje foi um dia de prato cheio. Inclusive aquela imagem que a gente mostrou do Ciro abraçando o Edinho. Aliás, de novo, me dirigindo diretamente a você que nos acompanha. 2 personagens que a gente traz aqui para discutir política com a gente. São 2 operadores importantes dentro da nossa intenção, da nossa ambição jornalística de trazer os atores relevantes para ver o que eles estão pensando, o que eles têm na cabeça. Agora, a Luciana usou uma expressão ali, essa superpotência política. É isso aí, Caio, que a gente viu lá hoje? Sim, sem dúvida, né? William, hoje o poder político ele é concentrado completamente no legislativo brasileiro, a gente fala disso bastante, a academia fala disso bastante, isso está fazendo 10 anos mais ou menos. Na minha avaliação começa com a PEC do Eduardo Cunha em 2015, impondo a obrigação do Executivo de pagar emendas parlamentares dentro de um processo político de fragilização dos presidentes da República. Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Michel Temer também. Então, é uma potência política porque é uma força que nasce no Congresso Nacional. Ela falou superpotência. Sim, é uma superpotência sim, porque ela tem o maior número de deputados da Câmara dos Deputados, são 109, e ela tem, acho que 15 senadores também, acho que é a maior bancada de senadores também. Como hoje o poder político ele está centrado no Congresso Nacional mais do que na esplanada dos ministérios ou no Palácio do Planalto, se você estrutura uma bancada grande, e no caso dessa federação a maior bancada, ela, consequentemente, ela vira uma superpotência política sim, mostrando que hoje, para você ser forte politicamente, basta você ter força no Congresso Nacional, independentemente se você é base ou se é oposição ao Palácio do Planalto. E um segundo dado que eu acho relevante desse evento de hoje é que ele mostra a indefinição do cenário para 2026, porque essa superpotência política, ela evitou se posicionar. Tem 4 ministros no governo Lula que o Ciro Nogueira fala, em algum momento vão desembarcar. Em algum momento vão desembarcar porque o governo está acabando, mas poderiam ter desembarcado hoje, mas não desembarcam porque o Lula pode ser reeleito, como pode perder. Espera aí. Então, aí, todo mundo que nos acompanha agora está fazendo a seguinte pergunta aqui para nós 3. Pessoal, como é que vocês botam aí, como é que vocês explicam, na verdade, que acho que é a maior demanda que tem? Ciro Gomes, Tarcísio Freitas, Ciro Nogueira. Cada um desses, e Valdemar também estava lá. Sim, Valdemar foi num discurso. Isso. Cada um deles tem, digamos, até certo ponto, uma personalidade própria no espectro político. Alguns mais próximos, como é o caso do Ciro Nogueira, do ex-presidente Jair Bolsonaro, outros nem um pouco, como o xará dele, o Ciro Gomes. E aí vem Tarcísio Freitas e governadores de direita e fazem um grande espetáculo. Sai o que daí, Daniel? Então, William, primeiro disclaimer, aviso importante para a nossa audiência é assim, não se pressionem demais com declarações muito estridentes de oposicionistas, de que vão desembarcar do governo, porque de fato tem 4 ou 5 ministérios, se a gente quiser contar ali, o Republicanos, que não faz parte dessa federação, mas também é o centrão clássico, desembarcam do governo, mas sempre com aquela licença para que os ministros que quiserem ficar em caráter pessoal, obviamente, podem ficar em caráter pessoal. Então, isso não é muito bem um desembarque. Centrão quer ficar com o pé em cada canoa. E a experiência brasileira, se a gente pegar só o que tem sido este governo e o governo de Jair Bolsonaro, é que o Centrão, efetivamente, aí olhando um lado positivo, a gente critica tanto esse fisiologismo, mas um aspecto até positivo do Centrão é impedir movimentos muito extremistas, movimentos radicais. É preciso lembrar que Jair Bolsonaro, quando ia para um extremismo ali no auge da pandemia, houve um movimento claro no Congresso de emparedá-lo e Jair Bolsonaro precisou colocar esse aí, Ciro Nogueira, na Casa Civil, no ministério mais importante de qualquer governo. No começo desse governo Lula, quando se falava, William, se falava mesmo em voltar atrás em privatização da Eletrobras, em voltar atrás na autonomia do Banco Central,
Foi Arthur Lira que teve que avisar o governo que essas pautas não tinham a menor possibilidade de pautar. Arthur Lira, clássico representante do Centrão. Agora, é um Centrão que ganhou muito espaço e muito poder com emendas parlamentares. Emendas que já somam 50 bilhões de reais, que já ocupam 20, 25% do gasto discricionário e que estão nas mãos daquele ali que nós falamos tanto no primeiro bloco, de Flávio Dino, que a qualquer momento pode dizer que as emendas impositivas são, ora, inconstitucionais. É esse o sentimento, é esse o grande temor do Centrão. Isso é um game changer, alguma coisa que muda a capacidade do Centrão, muda a balança de forças aqui em Brasília. Muda a balança de forças em Brasília. Isso é uma afirmação contundente, Daniel. Eu queria colocar mais uma coisa aí nesse caldo todo. A crise Brasil-Estados Unidos é inédita para todos nós, repórteres políticos. É inédita, nunca vimos nada parecido. Primeira vez que a gente vê uma crise doméstica com um componente internacional tão destacado, num ambiente de enorme volatilidade. E como a gente viu nos blocos anteriores, particularmente quando a gente fala de uma decisão política tomada por um ministro do Supremo, coloca a própria economia brasileira e alguns dos seus principais representantes num compasso de tremenda apreensão. Isso está batendo de que maneira, por exemplo, quando a gente olha todo esse converscote aí, às vezes a gente dá a impressão que todos esses caciques políticos vivem num ambiente completamente deles. O resto do mundo não importa? William, esses caciques políticos, essa superfederação de hoje, ela consegue viver e sobreviver alheia a esses episódios todos que nós estamos vendo de responsabilidade. Eles conseguem porque eles têm os instrumentos que eles precisam. Se eles têm uma superbancada de 109 deputados, multiplica isso aí por 53 milhões de reais para cada um de emendas parlamentares, para drenar para as bases eleitorais deles e para se reelegerem, porque eles drenam para os prefeitos trabalham para eles ano que vem e eles voltam na próxima legislatura. Isso independe da magnífica, isso independe do Alexandre de Moraes ser preso ou não, isso independe do que está acontecendo, vamos dizer, no mundo exterior e interior, mas exterior a essa superfederação. E simboliza muito a força do Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje, ele consegue ficar alheio aos grandes temas e aos grandes debates nacionais e internacionais e ser reeleito. Só para fazer uma piada contigo, piada bem humorada. O Milei diria a casta. Isso, exatamente. Daniel. Você veja, William, como esse Centrão consegue fazer de toda a crise, o Centrão sim, uma oportunidade. Tudo que está colocado ali como uma ameaça... Oportunidade para eles, né, Daniel? Oportunidade para eles, vamos deixar claro. Qual que é a grande luta de Eduardo Bolsonaro em Washington? Que haja sanções, que se emparede o Supremo, o governo brasileiro, para anistiar Jair Bolsonaro para que ele possa concorrer nas eleições do ano que vem. Muitos representantes do Centrão não votam a anistia porque acham que podem sofrer alguma represália decorrente de investigações sobre emendas parlamentares no Supremo. Então o assunto vai sendo tocado meio de lado, o da anistia. O que voltou agora com toda a força? A prerrogativa dos parlamentares. O que significa isso, ao final de contas? É impedir que o Supremo abra qualquer investigação sem a devida autorização anterior dos parlamentares. Ou seja, para cada investigação teria que ser feita uma votação na Câmara ou no Senado para permitir que o Supremo conduza essa investigação. E aí sim estariam livres dessas apurações. É curioso, William, que eu me lembro, estava começando no jornalismo em 2001, a gente tinha o caso do deputado Ideobrando Pascoal, deputado da motosserra, que lá no Acre cortava, mutilava com a motosserra os seus adversários políticos. Ele, na ocasião, não pôde ser processado no Supremo porque havia prerrogativa parlamentar. Ela caiu depois. É com isso que os parlamentares do Centrão estão querendo voltar.